Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 em diante, nos diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremer os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois por já serem poucos, e se escureçam os que olham pelas janelas. As duas portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. É interessante que esse texto dar-se-á no final da vida do grande Salomão, homem que Deus levantou e lhe deu uma sabedoria sobrenatural, que ele constituiu como rei sobre Israel, que lhe deu a honra de levantar o santuário do Senhor, que lhe deu o privilégio de ascender a Jerusalém como um dos lugares mais bonitos e mais belos, não só na construção do templo, mas o seu palácio, inclusive, é a prosperidade da grande Jerusalém, a cidade que estava em torno tanto do Santo Templo como da Santa Cidade. Deus privilegiou Salomão de uma sabedoria, de um poder que extrapolou os limites de Israel, sendo reconhecido até hoje como um dos homens mais sábios, e os seus exemplos deixaram marcas sobre a vida dele, sobre a vida dos que estavam ao seu redor, e transpassou o tempo, nos alcançando até hoje, quando admiramos a forma que Deus lhe proporcionava sabedoria para as soluções das mais variadas questões, sejam elas pessoais, familiares, espirituais. Vemos Salomão estendendo-se
em todas as áreas da vida, com uma sabedoria tanto na área do governo, como o rei que era, tanto na área espiritual, pois ele, apesar de ter ali sacerdotes e profetas, mas ele é um homem separado por Deus para conduzir a nação, a levá-la a ela temer ao Senhor e estabelecer uma bandeira de uma nação cujo Deus era o Senhor. Mas, além de tudo isso, a sua sabedoria extrapolou a agricultura, extrapolou a ciência, a matemática, e poderíamos estar aqui falando das muitas e mais variadas formas em que Deus abençoou aquele homem e lhe dotou de graça, e lhe dotou de sabedoria, de honra e de glória. E a Bíblia nos fala que homem como ele não se levantou na terra dos viventes. Apesar de tudo isso, apesar da sabedoria tal, no avançar de sua vida, ele se esqueceu do Senhor. Ele não honrou aquilo que Deus lhe concedera, as honras, as glórias, a tal ponto que a Bíblia diz que as mulheres estranhas corromperam o seu coração. E às vezes, quando eu leio um pouco a história de Salomão, faz-me reportar a própria história de Lúcifer, tanto Isaías como Ezequiel, quando diz que a sua sabedoria e a sua formosura o corrompeu. A Bíblia nos fala que Lúcifer é um único ser celestial que não necessitava expressar palavras ou expressar ações para glorificar a Deus. Lúcifer, a sua presença em si mesmo já glorificava a Deus. Aonde Lúcifer chegava, as pedras preciosas que a Bíblia diz que estavam sobre ele, o canto, a sabedoria, o poder, ele era querumbi ungido por Deus, guarda do trono de Deus, cantor, a Bíblia diz que era uma glória tão grande, que quando Lúcifer aparecia, todos se espantavam e diziam: oh, como Deus criou. E ele não entendeu que tudo aquilo, que tudo que era, que tudo que tinha, que tudo que possuía, era resultado do favor de Deus. Era resultado do querer de Deus. Era resultado de uma ação voluntária de Deus. Deus quis abençoar. E a Bíblia diz que ele dá as bênçãos sem arrepender. Mas em vez de transferir esta glória que o Senhor lhe concedeu, ele trouxe para si. E é um perigo, irmãos, quando nós esquecemos de transferir. Há um hino que eu acho, para mim, é o hino mais lindo da harpa, de todos os hinos que a harpa contém. Eu acho 226 o mais lindo de todos. Cada um tem um gosto, mas não só pela música, mas pela letra, pois ela sempre, para mim, é um memorial de Deus na minha vida, para que eu nunca esqueça que tudo que tenho, que tudo que sou, é por seu favor. Amém? E o 226, me permita abrir esse parênteses, diz: Cristo, teu santo amor deste para mim, nada
pra ti, Senhor, negarei aqui. Me prostro em gratidão, cumpro com prontidão, me guia a tua mão, ó, me rendo a ti. Perante o trono estou, pede tu por mim. Ao nosso Pai eu vou, só Jesus por ti. A cruz hei de levar, teu nome proclamar, o hino a Deus cantar, sim, Jesus por ti. Um coração de amor quero, meu Jesus, ao teu igual, puxa, Senhor, espalhando a luz. A ti eu vou servir o tempo redimir, as almas conduzir, quero eu a ti. Tudo que tenho sou é por teu favor. Alegre sempre vou junto a ti, Senhor. Verei, contigo eu estarei e sempre viverei. Só no céu por ti. Aleluia. Salomão termina a sua vida trazendo à memória a importância de não esquecer-se do seu Criador. Ele faz um resumo da sua vida e ele se lembra que ele esqueceu do Senhor a um tal ponto, que a Bíblia diz que ele chegou a oferecer seu próprio filho. Salomão chegou a oferecer seu próprio filho em holocausto a Moloque. Ele chegou a matar um dos seus filhos. Um não, porque a Bíblia diz que há vários, oferecendo a Moloque. E às vezes me pago para pensar como um homem deste chegou a este ponto de oferecer sacrifício a Moloque. E entendemos que ninguém
estar livre de cair. E por isso que a Bíblia diz que uns encurvam-se e outros, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então ele está terminando o seu livro e disse: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Você tem liberdade para viver, porque alguns já acham a igreja, a fé, algo que lhe prende, algo que não lhe dá liberdade para viver a vida que deseja. Como foi falado por irmã Laodiceia que me antecedeu, infelizmente os homens têm se esquecido de Deus, buscando os prazeres, buscando a vida, a felicidade da vida, quando ela só supre as nossas necessidades materiais, esquecendo-se o que a Bíblia diz, que a Bíblia ela nos diz que a verdadeira riqueza, ela vem do Senhor. Ele disse: afasta, viva, melhor dizendo, a tua vida, alegra teu coração, anda pelos caminhos dos teus olhos. Ele disse: mas saiba, porém, que Deus te trará juízo. Um dia todos os joelhos se dobrarão e estarão perante Deus. Todos os homens que não foram arrebatados com Cristo, pois nós não participaremos como igreja do juízo do trono branco. Este juízo não será para a igreja. O nosso juízo estará no arrebatamento. Se formos arrebatados, quer dizer que o juízo de Deus nos absolveu e estaremos com ele. O juízo do trono branco estará reservado aos que saíram da tribulação e do milênio. Amém? A Bíblia diz que o que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito, pois o inferno propriamente dito, Geena, Tártaro, ele não foi inaugurado. Os que morrem sem Cristo hoje, eles vão para o Seol, eles vão para o Hades, que eu gosto de dizer que é a antessala, é a sala VIP de espera do inferno. E Seol e Hades já chama de lugar de tormento, lugar de sofrimento, mas é só a antessala, é a sala VIP. Ainda não se entende o que é o inferno, que quem primeiro inaugurará o inferno será o anticristo e a besta. Eles serão os primeiros que inaugurarão o Geena, o Tártaro, porque quando falamos em inferno, falamos pelo menos de 3 lugares específicos: Seol e Hades, o poço do abismo e o Geena, Tártaro, que só será inaugurado no final da grande tribulação pela besta e pelo falso profeta. Quem morre sem Cristo vai para o Seol e para o Hades, que é já o lugar de sofrimento, e quem morre com Cristo está no paraíso, que ainda não é o céu. Amém? O céu será inaugurado pela igreja. Amém? A Bíblia diz que quando o Senhor tocar a trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja será transformada, e juntos subiremos. E a Bíblia diz que os portais do céu se abrirão, e a igreja entrará cantando o hino da vitória, e os anjos perfilados começarão a dizer: quem são estes que estão entrando de vestes brancas pelas portas? E o Cordeiro, arvorando a sua bandeira, dirá: estes são aqueles que eu comprei com o meu sangue, e dignos são de entrar nos céus pelas portas. Nós estamos no tempo de preparação, e inclusive os que morreram estão na sala de espera, esperando tanto o céu como o inferno. Por outro lado, se o céu é assim, o Tártaro,
A Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão lançados, enquanto o diabo será preso e ficará lá no poço do abismo e será trancado. Esse poço do abismo, há milhares de anjos caídos, querubins, serafins, arcanjos, anjos tão poderosos, porque a Bíblia diz que com Lúcifer caiu 1/3 dos anjos. Se a Bíblia diz que no céu existem milhares e milhões de milhares e milhares de anjos, 1/3 caiu com o diabo. E entre eles estão anjos tão poderosos que a Bíblia diz que Deus teve que o prender no poço do abismo. Parte deles serão soltos na grande tribulação. A Bíblia diz que o poço do abismo se abriu e um fumo saiu de lá. E a Bíblia diz que parte desses demônios atormentarão a terra por 1265 dias. E a Bíblia diz que o seu tormento será tão terrível que os homens buscarão a morte, vão dizer: montes caiam sobre nós, queremos fugir do dia da grande ira do Senhor. Mas a Bíblia diz que a morte fugirá, porque o juízo de Deus virá. Parte, porque Deus não soltará todos, senão destruiria a terra. E o diabo estará preso neste lugar, no final da grande tribulação, e ficará 1000 anos. E no final de 1000 anos ele será solto e buscará enganar os homens que estiverem aqui no milênio. Graças a Deus nós não estamos mais passivos a isso, porque estaremos reinando com Cristo. A igreja estará com Cristo, mas os homens que estiverem aqui, a Bíblia diz que o diabo voltará e arregimentará um exército de mais de 200 milhões de soldados e tentará guerrear contra aquele que está no cavalo branco, mas na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que com o sopro da sua boca destruirá o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que ele lançará no Geena e no Tarto, aonde já estarão o falso profeta e a besta, aonde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga, e o fumo do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos sem fim, e não terão descanso nem de dia e nem de noite. O maior sofrimento no inferno não é o diabo com tridente furando, como às vezes se mostra. O pior sofrimento no inferno, além deste sofrimento, é o sofrimento da consciência. Porque Deus trará todo dia à tona as oportunidades que você teve e que você rejeitou. Deus trará sempre à tona as palavras desse pastor, de tantos irmãos e outros que você ouviu e rejeitou. E a própria consciência, que é uma mulher ou é uma esposa que não aceita divórcio, ou para as mulheres um esposo que não aceita divórcio, a consciência estará dizendo: você está aqui porque merece. Você teve a oportunidade de vir a Cristo, de aceitá-lo, através do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mas o seu coração o rejeitou. Aí o Senhor disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que... E é interessante que a partir do versículo 2, ele traz a situação do homem e a sua vida que se esvai. Ele disse: lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho mais contentamento, não tenho mais força, não tenho mais vida, não tenho mais energia para servir ao Senhor. Pois havia uma pessoa que ele era muito jovem, e ele disse: eu preciso curtir a vida, eu sei que eu preciso de Jesus, mas deixa-me um pouco mais, quando eu me casar, eu vou pensar nisso. E ele viveu a sua juventude, gozou a sua juventude, e casou-se. E alguém lhe falou de Jesus e lhe fez o convite. Ele disse: agora eu estou me casando e preciso organizar a minha vida. O casamento traz muitas responsabilidades. Quando eu estiver menos pesado com responsabilidade, eu vou pensar em Deus. E ele casou, organizou e veio os filhos. E alguém lhe perguntou e falou sobre Jesus. Ele disse: eu tenho um filho para cuidar, eu preciso trabalhar para poder manter a minha família, eu não posso, eu estou no vigor da minha vida, eu preciso viver a vida e sustentar e preparar o pé de meia para a minha família. Mais tarde, quando eu tiver mais amadurecido e com a minha vida já estabilizada, eu vou servir a Deus. E ele conquistou e logrou as riquezas, conquistou com muito trabalho, com muito esforço, e já na madurez, a madurez da sua vida chegando, mas ainda no seu vigor, alguém lhe falou de Jesus, e ele disse: meu amigo, eu trabalhei tanto na minha vida, eu me esforcei tanto, noites e dias, trabalhando para sustentar minha família, para preparar, agora eu preciso gozar um pouco a vida, eu preciso descansar. Mais tarde eu vou pensar em Jesus. E veio a idade, e já na sua idade decaindo-se, alguém lhe falou de Jesus. E ele disse: mas eu já estou velho, eu já não sirvo mais para nada. Como é que eu vou servir Jesus sem saúde? E ele acabou morrendo sem aceitar Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e aqui simboliza a própria família, pai, mãe, avós e filhos. Ele disse antes, aí ele traz uma noção da sua própria vida. No versículo 3, ele diz assim: no dia em que tremer os guardas da casa, ele fala sobre as mãos, e se curvarem os homens, forte, fala das pernas. Ele diz: se cessarem os moedores por já serem pouco, fala dos dentes, da moedura. Aí ele disse: antes que se escureçam os que olham pelas janelas, ele fala dos olhos. E as duas portas das ruas se fecharem, ele fala sobre os ouvidos. E ele fala mais: e todas as vozes do canto se baixarem, ele fala do declínio da voz. Ele disse: como também quando temerem o que está no alto e houver espanto nos caminhos. Ele disse: quando temeres o que é alto, tateado do andar do homem muito idoso. E ele fala mais, ele disse: como também quando temeres que estão no alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira com as suas flores brancas, falam dos próprios cabelos brancos. E ele disse: se o gafanhoto for um peso, ele fala agora das suas forças físicas, quando o gafanhoto agora é peso. E ele fala mais: e perecer o apetite, fala o desvanecimento dos prazeres naturais e a impossibilidade de desfrutá-los. E ele disse: porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores
andarão rodeando pela praça. Quando fala da casa paterna, fala da sepultura. E ele disse: antes que se quebre a cadeia de prata ou o fio de prata, em outras traduções fala da espinha dorsal. E ele termina dizendo: e despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte. A copa de ouro fala do crânio, e o cântaro e a roda fala do sistema circulatório. Ele disse: lembra-te do teu Criador, antes que teu corpo se desvaneça, se acabe, porque você e eu vamos morrer. Você e eu nos encontraremos, ou pelo menos estaremos perto lá no sepulcro, na sepultura. E o Senhor disse: lembra-te, lembra-te. Hoje, quando eu olho para trás e vejo que perdi já minha mãe, meu pai, meus avós, irmãos, e agora em abril estivemos sepultando um dos meus irmãos, e quando eu olhava naquele lugar aonde estava sendo colocado naquela urna, e olhava e dizia: mais um se foi, e proximamente estaremos nós também ali. Não há como fugir dessa realidade. Por mais que nós não queremos a morte, porque nós não fomos criados para a morte. Deus não criou o homem para a morte. Por isso que o homem repudia a morte. Ninguém gosta da morte. Ninguém quer a morte. Eu sei, nós sabemos para onde vamos. Eu sei que se morrer, eu sei para onde vou, mas quem tiver com pressa vá na frente. E eu dou a minha vaga. Não se preocupe. Vou e quero ir para o céu, mas não tenho pressa de chegar ali. Mas chegaremos. É inevitável. Quando devemos lembrar-se do nosso Criador? Nos momentos felizes. Porque é nos momentos felizes que devemos reconhecer que tudo que somos e temos é dado por Ele. Devemos reconhecer o nosso Criador e nos lembrarmos nos momentos de tristeza. Porque a Bíblia diz que na nossa angústia o Senhor estará conosco. Devemos nos lembrar do nosso Criador antes que seja tarde demais. Devemos lembrar-nos do nosso Criador nos momentos mais marcantes das nossas decisões. Porque se as nossas decisões não estiverem embasadas por Deus, ela terminará em luta e prova. Por que devemos nos lembrar do nosso Criador? Porque o nome já diz, Ele é o nosso Criador. Porque só Ele pode preencher o vazio que há no seu coração. Pois todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Só Deus pode ocupar as lacunas vazias da tua alma. As respostas que você não encontra em ninguém. Deus, Ele diz: eu sou a fonte e a solução de todas as tuas necessidades. Porque devemos lembrar do nosso Criador, porque Ele é o socorro pronto da hora da angústia. Como devemos lembrar do nosso Criador? Oferecendo-lhe um sacrifício suave. O salmista lhe disse: tudo o que há em mim, bendigo o teu santo nome, porque tudo o que tenho e sou provém das tuas mãos. Como devemos
devemos lembrar nosso Criador confessando o seu nome diante dos homens. A sua bondade. Você é uma pessoa, mas pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não tenho problema com ninguém, mas com tudo isso você vai para o inferno. Porque as tuas obras não justificam a tua vida. Só o sangue de Jesus, ele tem poder de purificar e atestar a salvação do homem. Por isso a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê que Cristo é o Filho de Deus e Salvador da tua alma. Como devemos lembrar do nosso Criador, oferecendo-lhe o nosso viver, entregando a nossa vida para que Ele possa controlar. Por isso que nós sempre dizemos, quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque há pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Jesus, ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer dirigir os teus passos. Do que nós devemos nos lembrar que a vida é só uma e ela passa muito rápido. A vida pedirá conta em tempo oportuno. E o que é que temos guardado? Por isso o próprio Jesus, ele disse, quando alguém se banqueteava e dizia, alma minha, eu criei muitas coisas, eu logrei muitos terrenos, bem, prazeres, desfruta, alma minha. E o Senhor gritou, louco! Se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado para quem será? De que nós devemos nos lembrar, um dia todos nós estaremos diante dele. Lembra-te dos favores e livramentos feitos por Deus em sua vida. Lembra-te que hoje ele te trouxe aqui e não é um acaso, não é por um costume. Nós não estamos te oferecendo uma igreja, muito embora participamos de uma, e Deus tem me dado uma oportunidade de ser pastor dela, mas eu seria a pessoa mais pequena, o ser mais repugnante, se estivesse te oferecendo somente uma igreja, uma denominação. Eu estou te oferecendo algo muito mais transcendental. Eu estou te oferecendo o teu Criador. E o teu Criador, aquele que te formou, quando estavas ainda no ventre da tua mãe, Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos ficar de pé. E Ele te diz nesta noite, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração.